Olá, boa noite. No quinto dia de guerra, novos ataques do Irã ameaçam o cronograma de reabertura do espaço aéreo em Israel e retirada de estrangeiros. Exército israelense começa a ofensiva por terra no Líbano para enfrentar o grupo terrorista Hezbollah. Estados Unidos e Israel atacam prédio de órgão responsável pela eleição do novo líder do Irã e escolha vai ser por videoconferência. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Chama o Pix com crédito para parcelar suas compras. O espaço aéreo de Israel pode ser reaberto de forma gradual a partir desta quarta-feira. Mas o Irã voltou a atacar Israel agora à noite. O correspondente Vitor Larregina traz as últimas informações direto de Tel Aviv. Boa noite, Vitor. Oi, Cris. As sirenes voltaram a tocar em Tel Aviv. Mísseis foram interceptados e estilhaços caíram sobre o território israelense, mas ninguém ficou ferido. Mais cedo, o porta-voz do exército israelense afirmou que uma instalação ligada ao programa de armas nucleares do Irã foi destruída em Teherã. A estrutura era parcialmente subterrânea e no local estavam cientistas nucleares. Em meio à guerra, a ministra dos Transportes de Israel afirmou que o espaço aéreo do país vai ser reaberto de forma gradual a partir desta quarta-feira. É o caso do aeroporto Ben Gurion, que fica próximo aqui de Tel Aviv, e é a principal porta de entrada internacional do país. Eu volto com você. Obrigada, Vitor. O exército israelense começou uma ofensiva terrestre no Líbano depois que mísseis do grupo terrorista Hezbollah e do Irã foram disparados contra o país. As imagens da câmera de segurança mostram um estrago que estilhaços de um míssil iraniano provocaram. A casa é da Tzipi. Ela conta que a explosão foi muito alta. As marcas estão na parede, mas a imagem mais impressionante é que os estilhaços conseguiram derrubar a porta desta garagem que caiu sobre os carros. Uma destruição completa. Cada perfuração dessa é como se fosse um tiro. Tenta imaginar uma metralhadora atirando para todos os lados aqui. Os destroços são fragmentos de mísseis interceptados. Por isso que a orientação da frente interna da Segurança Civil aqui de Israel é que as pessoas têm que ficar nos bunkers durante 10 minutos depois do alarme, porque mesmo que o míssil é interceptado, tem 10 minutos que os estilhaços ainda podem cair. Neste outro prédio, nos arredores de Tel Aviv, 12 pessoas ficaram feridas na queda de munições de uma bomba de fragmentação. Em Teherã, houve intensas explosões. O aeroporto da cidade foi atingido. Israel também diz ter atacado um complexo subterrâneo onde cientistas estariam desenvolvendo componentes para armas nucleares. O principal ataque foi na assembleia que escolhe o novo líder supremo do Irã. Hoje foram abertas covas para enterrar 168 vítimas de um ataque no sábado a uma escola. O governo de Israel diz que apura as circunstâncias do bombardeio. O local atingido fica a poucos metros de uma base militar. Em outra ofensiva, um comandante da Guarda Revolucionária foi morto. Ele era o responsável por atividades no Líbano. A pressão sobre o grupo terrorista libanês Hezbollah aumentou com novos bombardeios à capital Beirute. E pela primeira vez desde o início das operações, tropas israelenses fizeram uma incursão terrestre no sul do Líbano, perto da fronteira. O premier israelense Benjamin Netanyahu disse que os ataques ao Irã e ao Líbano vão aumentar e que o Hezbollah cometeu um grande erro ao entrar no conflito. O exército dos Estados Unidos afirmou que afundou 17 barcos do Irã desde o início da guerra no sábado. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos vão garantir a segurança para o transporte marítimo de petróleo por meio do Golfo Pérsico. Quem tem as informações é o correspondente em Washington, Matias Brotero. Boa noite, Matias. Oi, Cris. O presidente disse que, se necessário, a Marinha Americana pode escoltar petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Trump disse que espera uma queda no preço do petróleo depois que a operação militar terminar. As declarações foram dadas um dia depois do Irã ter fechado o Estreito de Hormuz, por onde passam 20% de todo o petróleo negociado no mundo.
Também hoje, o secretário de Estado, Marco Rubio, voltou a se reunir com parlamentares da Câmara e do Senado para prestar esclarecimentos sobre a guerra. Rubio, inclusive, chegou a sugerir que os ataques podem se intensificar. Nesta semana, o Congresso pode votar resoluções que estabelecem limites ao uso da força militar. E uma última informação: segundo a imprensa americana, um ataque com drones iranianos atingiu um posto da Agência de Inteligência dos Estados Unidos na capital da Arábia Saudita. A CIA informou que não vai comentar. Cris. Obrigada, Matias. Estados Unidos e Israel atacaram a Assembleia dos Peritos, que é a sede do órgão responsável por escolher o próximo líder supremo do Irã. As autoridades iranianas afirmam que ninguém ficou ferido. De acordo com o Irã, os 88 ayatolás que compõem o órgão não utilizavam o espaço durante a ofensiva. Ao bombardear a sede da chamada Assembleia dos Peritos, Israel e os Estados Unidos demonstram que nenhuma instituição do regime está protegida. O ataque acontece no momento em que o país tenta se reorganizar após a morte do líder supremo Ali Khamenei. Ele ocupava o cargo desde 1989 e concentrava toda a autoridade política e religiosa do país. Apesar de o Irã ter um presidente, é o líder supremo que tem o poder de veto sobre todas as decisões do regime. O órgão é responsável por definir o sucessor de Khamenei e fiscalizar a atuação dele. Segundo a Constituição, a escolha deve acontecer em até 3 meses. Os Estados Unidos eliminaram Ali Khamenei, o líder supremo, o chefe das forças de segurança, o conselheiro de defesa e comandantes da Guarda Revolucionária do Irã. Mesmo sob ataques, a Assembleia, que vai escolher o novo líder supremo do Irã, se reúne de forma virtual. O governo iraniano afirma que o processo de sucessão já está na reta final, mas o país segue governado por um conselho interino. Mojtaba Khamenei, filho do antigo líder religioso, é cotado como um possível sucessor. A Europa reforça a segurança no Mediterrâneo enquanto o conflito se expande. Reino Unido, França e Grécia enviaram navios e sistemas antimísseis para o Chipre para proteger as bases militares de ataques por drones. Ao mesmo tempo, os governos europeus preparam planos de emergência utilizando a ilha do Chipre como ponto de apoio logístico. Ainda nessa edição, você vai ver novas informações sobre a guerra no Oriente Médio. O Conselho Nacional de Justiça manteve o afastamento do desembargador Majid Lawar. Ele é alvo de denúncias de abuso sexual. As denúncias vieram à tona após o magistrado votar pela absolvição de um homem que cometeu estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. O desembargador entendeu que havia vínculo afetivo consensual. Depois, ele voltou atrás e mandou prender o estuprador e a mãe da menina. Os supostos abusos por parte do desembargador foram cometidos quando o Majid atuava como juiz nas cidades mineiras de Ouro Preto e Betim. O presidente do Senado manteve a decisão da CPMI e do INSS, que convocou o filho do presidente Lula a prestar depoimento e também quebrou os sigilos bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva. Então vamos direto a Brasília conversar com a Gabriela Milanese, que acompanhou esse assunto e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Gabriela. Oi, Cris. Boa noite para você, muito boa noite para quem nos acompanha. O presidente do Congresso disse que não houve fraude na votação da semana passada. Davi Alcolumbre disse que o regimento interno da casa foi respeitado e, por isso, a mesa diretora do Senado não vai interferir no resultado da votação. Sendo assim, continua válida a decisão que quebrou os sigilos bancário e fiscal do filho do presidente Lula. A CPMI do INSS já solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o relatório de inteligência financeira sobre as movimentações de Lulinha.
no período de 2022 até janeiro deste ano, 2026. A gente lembra que a votação da semana passada da medida terminou em uma grande confusão, inclusive com agressões entre os parlamentares. A base governista denunciou que houve fraude e recorreu a Davi Alcolumbre. O presidente do Congresso, no entanto, confirmou a convocação e as quebras de sigilo. Ele também manteve a quebra de sigilo do Banco Master entre 2015 e 2025. Vamos assistir então o que disse Davi Alcolumbre. Esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI e do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão. Agora à noite, em São Paulo, o presidente Lula afirmou que decisões importantes precisam ser construídas com negociação e defendeu que trabalhadores ganhem mais. A nossa colega Caterina Achuti acompanhou e traz os detalhes para a gente. Olá, Caterina, boa noite. Oi, Cris. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, Lula também criticou a violência contra a mulher. Ele disse que o problema persiste porque muitos homens ainda são educados a se achar superiores e que a mudança depende de formação desde a infância. Para o presidente Lula, combater a violência não é apenas uma luta das mulheres, mas responsabilidade dos homens. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também estava presente e destacou que o país vive hoje a menor inflação, o menor desemprego e a redução da desigualdade. No mesmo dia, foi divulgado que o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 2,3% no ano passado. Mesmo assim, o país saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo. O Brasil caiu para a 11ª posição. Agora vamos ouvir um trecho do que disse o presidente Lula. A criança, quando for para a creche, o homem tem que saber que ele não é melhor do que a mulher, de que ele é igual a ela, de que tem que ser tratado igual a ela. Não tem brinquedo para homem ou brinquedo para mulher, como nós aprendemos desde pequeno. Se a gente aprender isso, a gente vai perceber que não precisa ter violência. Agora, 00:30, você vê nossos repórteres ao vivo aqui no B4 para trazer as últimas informações a você. Como agora, o Brasil criou mais de 112 mil empregos com carteira assinada em janeiro. Lá no Rio de Janeiro, nosso colega Leonardo Ack estudou bem esse assunto e vai trazer as informações para a gente. Oi, Léo, conta tudo. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. O resultado é a diferença entre as admissões e desligamentos registrados no primeiro mês do ano. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Depois de calculada a diferença, o saldo é de 112.334 postos de trabalho com a carteira assinada. 4 dos 5 grandes setores da economia registraram crescimento. A indústria apresentou o melhor resultado, com a criação de mais de 54 mil vagas. Também tiveram saldo positivo os setores de serviços, construção civil e a agropecuária. Apenas o comércio registrou redução por conta da sazonalidade depois das festas de fim de ano. Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul foram os estados que mais geraram empregos. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que os jovens formam a maior parte dos novos trabalhadores com carteira assinada. Vamos ouvir. Quero registrar que nesses 3 anos, presidente, nós geramos saldo positivo de 4.516.175 empregos formais. Desses mais de 4 milhões, mais de 80% dessas vagas foram preenchidas por jovens meninos e meninas com menos de 24 anos de idade. Filhos e filhas de famílias do CadÚnico.
Sabe aquele pessoal que gosta de brigar dentro do avião? Olha só essa. A Agência Nacional de Aviação Civil deve votar nos próximos dias uma proposta que prevê multa, sabe de quanto? R$18 mil para passageiros considerados indisciplinados. Além disso, haverá a possibilidade de inclusão em uma lista que impede de voar esses passageiros em trechos domésticos. A medida é uma tentativa da ANAC para diminuir os crescentes casos de agressões, tumultos e ameaças durante voos e embarques. Os atos de indisciplina serão classificados em 3 níveis: leves, graves e gravíssimos. O presidente Donald Trump afirmou que autorizou a operação militar contra o Irã por acreditar que o país estava prestes a atacar os Estados Unidos e nações aliadas. Trump disse para os jornalistas que a ação militar no Irã tem sido um sucesso. They have no navy, it's been knocked out. They have no air force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. And just about everything's been knocked out. O presidente garantiu que os Estados Unidos possuem estoques praticamente ilimitados de munição. We have plenty, but we have unlimited middle and upper ammunition, which is really what we're using in this war. As declarações foram feitas durante a 3ª visita do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, aqui à Casa Branca. Um dos principais temas discutidos foi o futuro do Irã depois de uma possível queda do regime dos ayatolás. O presidente americano foi questionado sobre o príncipe herdeiro do Irã que vive nos Estados Unidos. Trump disse que Reza Pahlavi é uma opção para assumir o poder, mas que prefere alguém de dentro do país, sugerindo um modelo político parecido com o instalado na Venezuela. Depois da captura de Nicolás Maduro, a vice, Delcy Rodrigues, assumiu a presidência e se tornou aliada de Trump. Venezuela was so incredible because we did the attack and we kept government totally intact. And we have Delcy, who's been very good. Durante a coletiva, Trump afirmou que pretende romper relações comerciais com a Espanha, após o governo negar o uso de bases espanholas em eventuais ataques ao Irã. E elogiou a Alemanha por fazer o oposto. O presidente ainda criticou o Reino Unido por não ter tomado a mesma decisão num primeiro momento, apesar de depois ter liberado bases para ações de defesa. Not Winston Churchill. O republicano se referiu ao ex-ministro inglês, conhecido pela habilidade política em negociar e liderar crises. Mais cedo, disse que embora Teherã queira negociar, agora já é tarde demais. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã não comentou a declaração de Trump. Ali Larange disse que o país está preparado para uma guerra longa. O consulado americano em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi alvo de um ataque com um drone iraniano. Um morador registrou o momento em que um drone iraniano atinge o consulado americano em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O ataque não deixou feridos e o incêndio foi controlado. Esta é a 4ª instalação americana a sofrer bombardeios do Irã. Em Riad, na Arábia Saudita, o entorno da embaixada americana amanheceu calmo, apesar dos ataques na madrugada. 2 drones provocaram incêndios em algumas instalações. Os Estados Unidos suspenderam as atividades no prédio. As embaixadas do Kuwait e da Jordânia também foram alvo de drones iranianos. A instalação na Jordânia segue em operação, mas os funcionários não essenciais vão deixar o país. Em meio à escalada de tensão entre o Hezbollah e Israel, a representação americana no Líbano também suspendeu as atividades. Os Estados Unidos anunciaram que vão fretar voos a partir dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita e da Jordânia. Washington ainda organiza planos de retirada em outros 11 países da região do conflito. O secretário de Estado Marco Rubio disse que mais de 9 mil americanos já deixaram esses locais e que ao menos 1.500 ainda aguardam para sair. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram a criação de um corredor seguro, com o apoio de países vizinhos para a retirada de viajantes.
17 mil já partiram em mais de 60 voos desde domingo. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump pretende se reunir com as maiores empresas de defesa do país para discutir a produção de armas. Fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters confirmaram que executivos de duas das maiores fabricantes de armas dos Estados Unidos foram convidados para um encontro na Casa Branca na próxima sexta-feira. A expectativa é de que Trump cobre mais agilidade na produção para reforçar os estoques de armas que foram, em grande parte, consumidos na operação contra o Irã. Até agora, a Casa Branca e o Pentágono não se manifestaram. Ataques contra o Irã atingiram um palácio histórico, que é patrimônio mundial da Unesco. Parte da estrutura do Palácio Golestan ficou destruída. O prédio, que é um marco histórico do Irã, foi atingido por estilhaços e explosões. Imagens gravadas nesta terça-feira mostram a destruição em uma praça próxima ao palácio, na capital, Teherã, onde vários prédios foram reduzidos a escombros. Com a tensão cada vez maior no Oriente Médio, especialistas ouvidos pelo Jornal da Record acreditam que o preço do petróleo pode subir ainda mais nos próximos dias. A lei da oferta e da procura vive uma forte influência da guerra no Oriente Médio. Como o Irã bloqueou a passagem de navios no Estreito de Hormuz, a oferta de petróleo diminuiu no mundo. Mas o interesse dos países em comprar esse petróleo se manteve. Por isso, o preço tem subido nos últimos dias. O barril ficou mais caro para equilibrar a procura e a oferta disponível. Nesta terça-feira, o barril chegou a $85. Os preços hoje, você está observando preços subindo e muito voláteis. Isso quer dizer que o mercado está se ajustando. Nós estamos vivendo um quadro de incertezas. Ao menos 20% da produção de petróleo vem do mundo árabe. Com o bloqueio iraniano, os navios ficam vulneráveis a ataques. A Petrobras disse que possui rotas alternativas à região do conflito e que não há risco de interrupção das importações e exportações neste momento. Embora seja um grande exportador de petróleo, o Brasil importa diesel, que é o principal combustível do transporte de carga no país. Segundo especialistas, no cenário atual, o preço deve aumentar em breve, primeiro nas regiões mais distantes das refinarias. O diesel está subindo muito no mercado internacional, isso afeta a oferta de diesel direta e indiretamente. Se você tem menos petróleo, vai ter menos diesel. Mais para dentro do país é muito dependente de importação, principalmente centro-norte. O fato é que se esse patamar continuar elevado por algum tempo, inevitavelmente o preço acaba batendo na bomba e todo mundo acaba pagando a conta. Especialistas estimam que os valores podem subir nas bombas em cerca de 4 semanas. Um reajuste que deve pressionar a inflação com o aumento dos custos com transporte e alimentos. O comitê que investiga as ligações de autoridades americanas com o criminoso sexual Jeffrey Epstein divulgou trechos dos depoimentos do ex-presidente Bill Clinton e da mulher dele, Hillary. A ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado Hillary Clinton se irritou depois que uma foto da audiência foi divulgada enquanto ela prestava depoimento. It doesn't matter. We all are abiding by the same rules. I will take that down. Yeah, well, I would like to take a break at this moment. yeah, I'd like to have I'm done for now. A advogada de Hillary pediu a suspensão da audiência e disse que o vazamento da foto por uma parlamentar violou as regras do comitê. Bill e Hillary prestaram esclarecimentos aos congressistas sobre a ligação com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. Entre os milhões de documentos do caso, há fotos que mostram o ex-presidente ao lado de mulheres que tiveram os rostos ocultados. Durante o depoimento, Bill Clinton foi questionado sobre a foto em que aparece em uma banheira de hidromassagem. Ele contou que a foto foi tirada em um hotel de Brunei, país do Sudeste Asiático. Disse que estava em um hotel e que ficou nessa banheira por poucos minutos. O ex-presidente alegou que havia outras pessoas presentes e negou ter tido qualquer relação sexual com a mulher que aparece ao lado dele. Clinton também respondeu sobre suas viagens no avião de Epstein.
Segundo o ex-presidente, as viagens eram parte de atividades ligadas à Fundação Clinton. Bill e Hillary Clinton nunca foram acusados de irregularidades e negaram envolvimento nos crimes de Epstein. Ainda nos Estados Unidos, uma cena interessante. 2 tripulantes de um balão tiveram de ser resgatados a quase 300 metros de altura. O balão ficou pendurado depois de bater em uma torre de celular no Texas. Os bombeiros levaram 1 hora para subir a torre. Eles tiveram de usar um sistema com várias cordas e conseguiram retirar os 2 tripulantes que estavam conscientes e sem ferimentos. De volta ao Brasil, a abertura da temporada de pesca no Pará, depois de 4 meses de defeso, reúne dezenas de embarcações e mobiliza comunidades inteiras. O cenário é de festa, mas também de trabalho intenso no Rio Tocantins, em Garapé-Miri, no nordeste do Pará. Esse momento marca oficialmente o fim do período defeso. Depois de 4 meses da reprodução da espécie, finalmente os pescadores conseguem tirar toneladas do fundo do rio. O ponto alto da programação é o chamado borqueio. A técnica tradicional transforma o rio em um grande círculo. As embarcações se posicionam estrategicamente até fechar o cerco no ponto onde o cardume foi identificado. É preciso coordenação, porque um barco depende do outro. Quando a rede começa a subir, a tensão se mistura com expectativa de uma nova safra. Esse momento aqui é muito importante para nós. A abertura da pesca para nós é uma festa. Aqui é tudo, é a nossa vida. Nós dependemos da pesca, nós vivemos da pesca. Igarapé-Miri é um dos principais polos da pesca do Mapará, no Baixo Tocantins. O município integra a rota produtiva que abastece feiras e mercados da região. Aqui, 55 comunidades participam diretamente da pesca e vigiam os locais durante o período de defeso. A cada noite são 2 pares de família que saem para fazer a vigilância, para não só que os mesmos colegas daqui do Rio, enquanto de outros municípios, não invadam para fazer a captura do pescado. Para os ribeirinhos, a abertura da temporada não é apenas um evento no calendário, é a certeza de que o rio continua sendo fonte de sustento. Um momento de muita fatura, ainda vai ter fatura para frente. Alegria para o povo aí geral, vai ser uma semana de alegria aí. A riqueza desse país, o Pará, é especial. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, boa quarta-feira para você.